Where Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar. "50 anos de Beatles for Sale". Look what you're doing. Beatles for Sale foi o quarto LP dos Beatles na Inglaterra. Após lançar um álbum somente com canções de Lennon e McCartney, os Beatles voltam ao esquema feito nos dois primeiros discos, um LP com 14 faixas, sendo 8 composições originais e 6 regravações. Só que, ao contrário do que eles fizeram nos dois primeiros LPs, em que eles deram prioridade a releituras de canções então recentes, como Anna, Twist and Shout e Really Got a Hold on Me e Please Mr. Postman, no Beatles for Sale, John, Paul, George e Ringo resolveram fazer um verdadeiro tributo ao rock and roll dos anos 50, não só dando preferência a covers de canções de suas primeiras influências, como Carl Perkins, Buddy Holly e Little Richard, como também por executar as músicas em arranjos bem mais fiéis às originais do que eles costumavam fazer. Além disso, comparando com os 3 primeiros álbuns, o For Sale é sem dúvida um disco mais acústico, onde o John troca sua guitarra pelo violão em praticamente todas as faixas, e o George prioriza a sua Gretsch semiacústica. Beatles for Sale foi gravado em 8 sessões dos estúdios Abbey Road, não em dias seguidos, é claro, entre 11 de agosto e 26 de outubro de 64, com uma pausa de 1 mês e meio para a turnê americana, a maior do grupo até então. E foi também o primeiro LP dos Beatles a ser lançado em capa dupla e com contracapa colorida, o que eram coisas raríssimas na época, pois aumentavam consideravelmente o custo de produção de um disco. Tanto é que a gente vê que são poucos os discos dos Beatles que têm essas duas características. Bem, gente, após a primeira sequência, eu vou contar mais curiosidades sobre o álbum. Agora vamos de música. Vou tocar para vocês todas as músicas do Beatles for Sale na mesma sequência do LP, mas em sua maioria versões alternativas. Vamos começar, é claro, com No Reply, a faixa que abre o Beatles for Sale. O take utilizado no master é o 8. Nós vamos tocar o segundo take, que saiu oficialmente no mix mono no álbum Anthology 1 em 95. Em seguida, I'm a Loser. Vamos ouvir uma sequência de 3 takes alternativos, o 4, 5 e o 6, sendo que somente o último é um take completo. Todos eles estão em estéreo, lembrando que o take do master é o take 8. A terceira será Babies in Black, dessa vez, para variar, como eu sempre digo, a versão definitiva, que é o take 14 na sua versão estéreo. Aliás, colocando um pequeno parênteses, a versão estéreo do Beatles for Sale, pelo menos para mim, é um dos discos dos Beatles com melhor qualidade de som. É por isso que eu sempre tiro meu chapéu para o grande engenheiro de som Norman Hurricane Smith, que fez um trabalho que nos permite ouvir o disco como se tivesse sido gravado hoje. E para terminar a primeira sequência, Rock and Roll Music, talvez o mais clássico dos covers presentes no Beatles for Sale, gravado num take só com um vocal inimitável de John Lennon. Nós vamos ouvir o mesmo take do master, o take 1, mas num mix estéreo sem a presença do piano de George Martin, uma versão, portanto, mais parecida com a que os Beatles faziam nos shows, com ênfase nas guitarras de John e George. Começando então com No Reply. Take 2. Put it in there. No. One. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Ouvimos Rock and Roll Music, uma das one-take performances dos Beatles, gravada no dia 18 de outubro de 64. Aliás, essa música foi o #1 single na Austrália. Antes foi Babies in Black, versão estéreo oficial, gravada na primeira sessão para o Beatles for Sale, no dia 11 de agosto de 64.
Babies in Black era uma das músicas preferidas de John e Paul e fez parte do setlist dos shows desde que foi lançada até o último show do grupo no Candlestick Park em 29 de agosto de 66. A segunda foi I'm a Loser, takes 4, 5 e 6, todos esses nunca lançados oficialmente. I'm a Loser foi gravada na segunda sessão para o álbum, no dia 14 de agosto de 64. E começamos com No Reply, take 2, gravado no dia 30 de setembro de 64. E mais curiosidades sobre o álbum Beatles for Sale, que comemora agora 50 anos do seu lançamento. Beatles for Sale foi lançado no dia 4 de dezembro de 64 na Inglaterra, finalmente tirando a Hardest Night do primeiro lugar da parada, onde ficaria 15 semanas seguidas, de acordo com a Melody Maker. E assim como vários álbuns dos Beatles, teve um single lançado na mesma época que incluía músicas gravadas nas mesmas sessões, mas não incluídas no álbum. No caso, I Feel Fine, She's a Woman. Esse single, lançado uma semana antes do LP, também atingiu o primeiro lugar, onde permaneceu por 6 semanas. Nos Estados Unidos, I Feel Fine também atingiu o primeiro lugar e She's a Woman o quarto. Quanto ao álbum, nos Estados Unidos ele foi dividido em dois. Os americanos, sempre espertos, lançaram primeiro o álbum Beatles 65 em dezembro de 64, que incluía 8 faixas do Beatles for Sale, as 2 do single e mais I'll Be Back, que havia sobrado do LP Something New. Depois, em junho de 65, a Capitol lançou o Beatles 6, que continha as 6 faixas restantes do For Sale, 2 faixas adiantadas das sessões do Help, que eram You Like Me Too Much, Tell Me What You See, 2 faixas gravadas especialmente para o Beatles 6, que foram Bad Boy e Dizzy Miss Lizzy, ambas do Larry Williams, e fechando com Yes It Is, lado B de Ticket to Ride. Não precisa nem dizer que ambos os LPs chegaram ao topo da parada americana. Leonardo, e no Brasil? Bem, no Brasil, como a gente explicou bem na quarta parte do especial Os Beatles no Brasil que a gente fez dentro do Web Go The Beatles, foi o programa de número 12, o LP aqui foi lançado com o título de The Beatles 65, com uma outra capa e outra contracapa, contendo apenas 12 das 14 músicas originais do álbum em inglês. As 2 músicas que sobraram foram Babies in Black, justamente uma das principais do disco, e Every Little Thing, que acabariam só saindo aqui 10 anos depois, quando a Odeon finalmente lançou aqui o Beatles for Sale. No reply. They said it wasn't you, but I saw you people. E vamos agora para a segunda sequência do especial 50 anos de Beatles for Sale, aqui na sua Route 66 Classic Rock Radio. Vamos agora de I'll Follow the Sun, uma canção que havia sido composta nos áureos tempos, bem antes dos Beatles serem os Beatles. Inclusive, existe até um demo gravado pelo Paul por volta de 1960, quando ele ainda nem tinha desenvolvido a segunda parte da música. A versão que a gente vai ouvir é o mesmo take do master, mas num remix estéreo feito para o DVD Anthology. Em seguida, vamos para uma outra preferida de John e Paul, Mr. Moonlight. Nós vamos ouvir o take 4. Esse take saiu oficialmente no Anthology Volume 1, só que numa versão mono. Eu vou tocar para vocês a inédita versão estéreo desse take. A terceira será Kansas City, que na verdade é um cover de um cover. Eu explico para vocês. A versão dos Beatles foi feita baseada na versão do Little Richard, que era na verdade uma adaptação com outra letra da versão original da música Kansas City. Essa versão do Little Richard, ela terminava com os versos de Hey 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 Hey, que era uma outra música do próprio Richard, que já havia inclusive saído em single sozinha. E como eu disse anteriormente, a versão dos Beatles é um cover dessa versão do seu ídolo Little Richard. E a gente vai ouvir uma versão gravada 15 dias antes da versão que sairia no Beatles for Sale. Essa versão foi gravada especialmente para o programa de TV Shindig, no dia 3 de outubro de 64. O mais interessante dessa performance é que ela tem uma introdução não usada na versão que saiu no disco. E terminando a sequência,
o grande clássico do disco. É claro que estou falando de 8 Days a Week, que foi lançado em single em diversos países, inclusive os Estados Unidos. Nós vamos ouvir o take do Master, na verdade uma edição dos takes 13 e 15, mas num remix estéreo que não tem o famoso fade-in, ou seja, a música já começa no volume normal, incluindo um count-in do Paul. Vamos lá! One day you'll look 8 Days a Week, sem dúvida a canção mais importante de Beatles for Sale. Primeiro lugar nos Estados Unidos e escolhida por Paul McCartney para abrir a maioria dos shows da turnê Out There. A versão dos Beatles foi gravada no dia 6 de outubro, quando eles gravaram a maior parte da música, e completada no dia 18 de outubro de 64, quando eles inseriram o riff final da música. Antes foi Kansas City, versão gravada ao vivo no programa Shindig da TV americana em 3 de outubro de 64, portanto, 15 dias antes da versão do disco. A segunda foi Mr. Moonlight, do take 4, inédito em estéreo. O curioso sobre Mr. Moonlight é que quem conhece a versão que os Beatles tocam ao vivo no Star Club em 62, lembra que é uma versão bem mais rápida, um arranjo com certeza criado pelos próprios Beatles. Mas quando eles foram registrá-la em estúdio, não se sabe porquê, mas eles preferiram fazer um arranjo mais fiel à gravação original do grupo Dr. Feelgood, inclusive utilizando bongos e com um andamento bem mais lento. Esse take 4 foi gravado no dia 14 de agosto, enquanto o take definitivo foi gravado cerca de 2 meses depois, em 18 de outubro de 64, sendo que o master, tanto o estéreo quanto o mono, é uma edição do take 8, com a introdução com o John a capela tirada do take 4. E começamos com I'll Follow the Sun, gravada também na sessão mais produtiva do disco, que foi no dia 18 de outubro de 64. Nesse dia, os Beatles começaram e finalizaram 7 canções, só não batendo o recorde da sessão de Please Please Me, onde eles gravaram 10 músicas num só dia. Terceira sequência do Web Go The Beatles, homenagem aos 50 anos de lançamento de Beatles for Sale. Vamos começar com 2 músicas gravadas na BBC de Londres. A primeira, lançada oficialmente ano passado, no magnífico álbum Live at the BBC Volume 2, e a segunda, dessa vez, inédita. Vamos começar com Words of Love, composição de Buddy Holly, e a versão que a gente vai tocar foi gravada mais de um ano antes da versão do Beatles for Sale, no dia 16 de julho de 63, para o programa Pop Go The Beatles. Em seguida, Honey Don't, assim como no LP, Ringo nos vocais, gravada para o programa The Beatles Invite You to Take a Ticket to Ride, no dia 26 de maio de 65. E vamos fechar a sequência com mais 2 grandes duetos de John e Paul, Every Little Thing e I Don't Wanna Spoil the Party, nas suas versões estéreo oficiais, ambas, principalmente a segunda, com grande influência do country and western. É isso aí, Words of Love. Essa foi I Don't Wanna Spoil the Party, de acordo com John Lennon, uma de suas canções favoritas, gravada em 29 de setembro de 64 e lançada nos Estados Unidos como lado B do single 8 Days a Week, chegando ao top 40 da Billboard, uma boa colocação para um lado B. Antes foi Every Little Thing, também um dos highlights do álbum Beatles for Sale, gravada no dia seguinte, 30 de setembro. E começamos com 2 gravações para a BBC, a segunda foi Honey Don't, versão inédita oficialmente, e começamos com Words of Love, que saiu no álbum Live at the BBC Volume 2. Lembrando que Words of Love, na versão do Beatles for Sale, foi gravada também na longa sessão do dia 18 de outubro, e Honey Don't foi gravada na última sessão do álbum, no dia 26 de outubro de 64. Do me a favor, open the door and let him in. E hoje nós voltamos com a sessão Special Guest. E já que o Beatles for Sale é um álbum com grande influência folk, com grande uso de violão,
vou trazer para vocês o grupo que é considerado um dos precursores do folk rock ou folk and roll. Não são os Byrds, estou falando dos Searchers, grupo inglês, também de Liverpool e um dos mais importantes dos anos 60. Vou tocar primeiro um mega hit, Needles and Pens, primeiro lugar em vários países, e depois uma canção obscura, mas muito bonita, chamada Till I Met You. Vamos lá! Ouvimos os Searchers com os vocais do guitarrista Mike Pender e do baterista Chris Curtis. A segunda foi Till I Met You e começamos com o clássico Needles and Pens, composição de Sonny Bono. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. E vamos agora à quarta sequência do nosso pequeno tributo aos 50 anos de lançamento de Beatles for Sale. Dessa vez, vamos completar o álbum, depois uma música gravada nas sessões, mas que seria arquivada, e terminando com os dois lados do single. Começando com What You're Doing, sem dúvida, outro grande highlight do álbum, uma canção que o Paul bem que poderia incluir em seus shows. Eu vou tocar o inédito Take 11. Esse take foi gravado em 30 de setembro de 64 e que durante um mês foi considerado o best, antes que o Paul resolvesse fazer um remake no dia 26 de outubro, dia em que gravou a versão definitiva. A principal diferença desse take é que ele é cantado por John e Paul em duas vozes, enquanto a versão do master, que foi o take 19, tem o vocal solo de Paul McCartney. A segunda é a música que fecha com chave de ouro o álbum, Everybody's Tryna Be My Baby, segundo cover de Carl Perkins presente no disco, o que fez dele o único compositor de fora a ter tido o privilégio de incluir mais de uma canção num disco de carreira dos Beatles. Apesar de existirem outras versões, eu fiz questão de usar no especial a versão estéreo oficial, que é realmente insuperável, principalmente no que se refere aos vocais do George, em que eles usaram um efeito chamado STED, sigla de Single Tape Echo and Echo Delay, que foi uma grande inovação na época. Continuando, vamos com Leave My Kitten Alone, faixa gravada nas sessões do Beatles for Sale, mas que, sem nenhum motivo aparente, acabaria sendo logo descartada, nem sequer tendo sido mixada na época. Ela só sairia oficialmente 31 anos depois no Anthology Volume 1. O detalhe é que a versão que saiu no Anthology 1 ela está em falso estéreo. Eu vou tocar para vocês a versão True Stereo, que só existe no DVD Anthology. Ambas foram feitas usando o Take 5. E para terminar, os lados A e B do single, ambos em mixagens estéreo alternativas, sem o fade out. Ou seja, ouvimos as músicas até o seu final original. Primeiro, o lado A, I Feel Fine, Take 9, e depois, She's a Woman, o Take 6. Em I Feel Fine, você verá que o final original ocorre apenas alguns segundos depois do fade out que tem no master, mas em She's a Woman, aí a coisa já fica um pouco mais interessante, porque ocorre uma verdadeira jam session após o ponto do fade out. É muito legal, vamos lá. Take 11. Don't do it when we're singing. Don't do it while you're playing. 1, 2, 3, 4. Look what you're doing. Take it off, take it off. Take it off, take it off, take it off. She's a woman. She's a woman. She's a Woman, o mesmo take do master, mas numa versão completa, sem o fade out, gravada no dia 6 de outubro de 64. Antes, o outro lado do compacto, I Feel Fine, também o mesmo take do master, sem o fade out. Essa foi gravada na longa sessão do dia 18 de outubro de 64. Como eu falei anteriormente, a sessão em que os Beatles produziram 7 canções do início ao fim, só não batendo o recorde do LP Please Please Me, onde foram gravadas 10 músicas num só dia. A terceira foi Leave My Kitten Alone,
Sem dúvida, um dos melhores vocais de John Lennon e que infelizmente acabou de fora do álbum, gravada em 14 de agosto de 64, mesmo dia em que os Beatles registraram I'm a Loser. Essa versão está em estéreo verdadeiro. A segunda foi a versão estéreo oficial de Everybody's Trying to Be My Baby, também gravada na sessão do dia 18 de outubro. E começamos com o inédito take 11 de What You're Doing. Para fechar a edição de hoje, vamos de Beatles for Sale ao vivo. Vou mostrar para vocês 4 músicas do álbum gravadas ao vivo no show de Paris em 20 de junho de 65. Vamos lá. Merci, merci beaucoup. Merci. Salut, salut, salut. Et maintenant, une chanson qui s'appelle I'm a Loser. I'm a loser. I'm a loser. E com essa surpresa para vocês, Paul McCartney tocando músicas do álbum ao vivo, é que terminamos o especial Beatles for Sale 50 anos. Ouvimos 8 Days a Week no programa de Jimmy Fallon em 7 de outubro de 2013. 8 Days a Week acabou tendo um significado muito especial para nós brasileiros porque ela foi tocada ao vivo pela primeiríssima vez aqui no Brasil. Foi no show de Belo Horizonte, no Mineirão, em 4 de maio de 2013, show que foi a abertura da turnê Out There. Essa turnê ela começou e terminou aqui no Brasil. E também foi 8 Days a Week que abriu os shows recentes no Rio, no HSBC Arena, Cariacica e o primeiro de São Paulo. Antes, ouvimos I'll Follow the Sun, gravada na turnê de 2005, presente no DVD e no Blu-ray The Space Within Us. Vou deixando aqui o meu abraço e nos vemos na próxima edição. Até lá! Where Go the Beatles, com Leonardo Conde de Alencar.